que você fazia da vida antes de começar a apostar? Qual que era? Você já trabalhou como CLT? Como é que era a sua caminhada, irmão? Você sabe quando alguém manda um áudio grande assim no WhatsApp que o cara fala, é podcast, é? Ainda bem que aqui é podcast, eu vou poder contar essa história, porque ela não é curta, não. Cara, eu já fiz de tudo que você imaginar nessa vida. Sério, velho? Mentira. Ainda bem que eu tô com a testemunha aqui, não dá pra ver ele, mas meu sócio, o Clebinho, tá aqui. Ele é meu amigo de infância, né? Desde os 8 anos, quando eu me mudei pra feira, ele foi o meu primeiro amigo. Então ele é testemunha aí. Mas eu já fiz muita coisa, já fui bancário. Mentira. Sério? Cara, eu sei bem como é que é isso aí, hein, velho? Você foi bancário também? Foi. Qual banco? Bradesco. Eu fui de Itaú. Itaú. Você sabe como é a vida de bancário. Mano, eu tinha meta até pra respirar lá dentro, velho. É isso aí. Tem que contar. Se passar... Se passar, tá ganhado. Mas fui bancário. E bancário acho que foi uma das mais fáceis. Ainda que a gente conheça a realidade que é na correria do banco, foi uma das mais fáceis, porque eu já fiz muita pedreira. Eu fui representante comercial. Tô indo de trás pra frente, né? Não tô indo do começo pro fim, eu tô indo do fim pra trás, né? Então eu fui representante comercial, eu viajava a Bahia inteira. Tinha semanas aí que eu viajava 3, 4 mil quilômetros, quinzenas que eu viajava 7, 8 mil quilômetros pra vender peça de moto. Num Unozinho velho, caindo aos pedaços, sem ar-condicionado, às vezes dormia no carro. Então, eu contei essa minha história no Instagram esses dias, a galera me perguntava muito. Antes disso também, já trabalhei com informática, vendedor, muita coisa, cara, muita coisa. Produção de eventos. Caraca, velho, então o bicho é praticamente um bombril, né? Então, Edson, o que é que acontece? 1001 atividades, né? Cara, eu nunca quis ter uma vida... comum. Acho que a maior motivação que eu tinha na vida era ter uma vida extraordinária. A maior motivação que eu tinha para trabalhar, para performar, era ter uma vida extraordinária. Quando eu via as pessoas saindo de casa de manhã, voltando de noite, passando o dia todo trabalhando, produzindo algo para outra pessoa e não para si próprio, em troca de um salário, vendendo as horas, não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria mais, eu queria algo que me possibilitasse ter liberdade e, ao mesmo tempo, me desse um retorno financeiro para realizar os meus sonhos das pessoas próximas a mim. Então, desde muito novo, eu já era diferente. Eu nunca gostei de estudar, eu era da turma do fundão. Ah, é? Demais. Você repetiu algum ano? Não repeti, porque se eu repetisse, meu pai me matava. Então, eu ia para recuperação e na recuperação dava um jeito de passar. Ó. Eu estudava no colégio do lado do David. Meu colégio era um colégio religioso. E o David era um colégio de maloqueiro, assim, os caras... Oi, tirando, hein? Assim, eu tirando, hein? E eu era maloqueiro, eu não queria ir pro colégio religioso. O que é que eu fazia? Eu ia com a farda do meu colégio, ele me emprestava a farda do colégio dele, eu botava na mochila, eu ia com a farda do meu colégio e tinha andando junto, já que os colégios eram um do lado do outro. Quando eu chegava na porta do colégio, eu tirava a farda do meu colégio e botava a farda do colégio dele. E eu ia pro colégio errado. Caraca, porque lá a resenha era mais forte. Que doideira. E aí eu ficava um dia no colégio dele, 2 dias no meu. Um dia no colégio dele, 2 dias no meu. Até que eu me empolguei. Eu falei, pô, não quero mais ir pro meu não, só quero ir pro dele. Passei uma semana seguindo no dele, a diretora me ligou pra casa. O que é que aconteceu com o Neto? O Neto tá bem? Minha mãe, eu sei por quê? O que é que aconteceu com o Neto? Todo dia pra escola? Tá indo pra escola todo dia. Não, tem uma semana que o Neto não aparece aqui. Ah, mano. Foi uma das maiores peias que eu levei em minha vida. Mas ó, a resenha era boa demais. A gente tem... ele é 2 anos mais novo que eu e eu ainda adiantei 1 ano. Minha mãe me ensinou a ler e escrever em casa, então quando eu fui pro colégio em Chu, eu pulei a alfabetização. E eu era muito novo numa turma muito avançada. Eu terminei o colégio com 15 anos. Caraca, velho. Entrei na faculdade com 16, chegando nessa parte da faculdade. E aí, mesmo sendo da mesma idade praticamente, eu era uma turma mais avançada e aí eu ia pro colégio dele e fazia a prova das meninas em troca de beijo. Eu faço sua prova, agora você vai me dar um beijinho. Aí nessa resenha não tinha como ir pro colégio lá, né? Mas acabei que me formei no 3º ano. Sua mulher sabe disso aí, mano? Sabe, eu já contei. Hoje ela não liga mais, não. Hoje já tá em tempo de contar. Tanta coisa que a gente vai fazendo escondido, que a gente tem medo das represálias, né? Mas graças a Deus eu tive um pai e uma mãe que, da maneira deles, me deram tudo que eu precisava. Podia, né? Nunca tivemos muito financeiro, mas mais importante que isso, eu tive ensinamento suficiente para correr atrás, né? Show. Então, aí quando saí, eu fiz faculdade. Meu pai, ele é apaixonado por esse mundo de cavalo, de boi, e ele queria muito que eu ingressasse nesse mundo também, no agro. E quando eu saí do colégio, eu fiz um vestibular para medicina veterinária. Sério, mano? Foi. Caraca. Estudei 2 anos de medicina veterinária, mas não era para mim. Eu fiz 4 faculdades, 4. Não formei nenhuma. Não dá para estudar, não dá. Eu sou, assim, estudar o que eu não quero estudar. Eu sou um cara muito estudioso para aquilo que me interessa. Quando eu entrei nos apostos esportivos, por exemplo, eu tive que estudar muito, uma coisa que
que a galera, às vezes, negligencia, né? Verdade, muito, né? Muito. Então, para qualquer coisa que você for fazer na vida, para você ser bom, para você ser profissional, existe estudo. Estudar o que você não gosta é uma coisa. Estudar algo que você gosta, que você se interessa, é outra coisa. E me fala uma coisa, Netão. Quando você começou a desbravar o mundo das apostas esportivas, foi algo que aconteceu assim... aconteceu por acontecer ou foi meio que você já foi caminhando, já gostava de apostas? Como é que o Neto Lima caiu nas apostas esportivas? Eu acho que essa parte é meio padrão, né? Todo mundo que eu vejo contando a história de como ingressou na aposta é do mesmo jeito. Eu gostava muito de futebol, essa mesma história. A minha não é diferente. Eu gostava muito de futebol, gosto muito, sou apaixonado, louco. Então eu assistia muito jogo, eu entendia muito. E quando eu ia para os debates, para as rodas, eu sempre me destacava assim nas conversas, porque eu sabia todas as informações. Os caras, rapaz, aí, se entender de futebol desse dinheiro, tu já tava rico. E aí, Falava pra você? essas coisas entrando na cabeça assim, eu digo, eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com futebol. Aí eu conhecia a pós-esportiva, mas em 2013 era tablet, cara. Verdade. Você lembra dessa época? Verdade. Não lembro dessa época não, até hoje isso existe, né? Mas hoje popularizou mais o ambiente online, que é permitido, e lá no tablet nem tanto, né? Mas no tablet, eu comecei no tablet fazendo aquela múltipla de 20 jogos, o Borussia vai ganhar do Mainz, o Bahia vai ganhar do Sport e por aí vai. E tentava acertar alguma coisa, mas é muito difícil, né? Ganhar com múltipla é quase impossível. Então eu não era lucrativo, nem tentava ser. Eu fazia mais para um hobby, visando um lucrinho ali, claro, mas não era a minha profissão. Como eu disse, eu tinha os meus trabalhos. E aí, o primeiro grande trabalho assim que eu me dediquei nesse objetivo de ter a liberdade, tanto geográfica como financeira, foi produtor de eventos. E eu fiz um evento muito grande lá na Bahia e acabou se tornando o maior do interior do Nordeste. Sério? Vou te falar agora, você nunca vai imaginar do que era o evento. Não faço ideia. Cultura japonesa. Anime, mangá, mentira, cosplay, K-pop. Caraca, sério, eu fazia um velho. evento dele. Eu gostava muito de anime, inclusive eu tenho até tatuado aqui um personagem que eu gosto muito. E eu falei, e aí, pesquisando sobre anime, eu vi que tinha muitos eventos desses ao redor do Brasil. Na minha cidade não tinha, uma cidade muito grande. Eu falei, dá pra monetizar isso aqui. E aí eu fiz um evento, o evento cresceu muito, trouxe convidado de Londres, dublador do Goku, do Bob Esponja, que é o Wendel Bezerra, um dos maiores nomes da América Latina em dublagem. Convidados importantes. Mundo Canibal, acho que você conhece o Mundo Canibal, eu levei pra lá os caras. E aí o evento cresceu muito, a gente fez uma edição em Feira de Santana com 3 mil pessoas, eu levei pra Salvador, a gente fez uma edição com 5 mil pessoas. Eu era muito novo, eu tinha 18 anos. E era até difícil ter credibilidade pra fazer um evento certeza, desse. Né? Mas eu botava a cara a tapa e deu muito certo, até que deu muito errado. Em uma dessas versões de Salvador, eu, menina experiente, achei que tinha achado a mina de ouro e comecei a torrar dinheiro antes do evento. O dinheiro que era para produzir o evento eu já estava para uso pessoal. Então eu tinha que ficar em Salvador 6 meses, aluguei em vez de morar num lugar mais tranquilo, boa. aluguei uma casa de 6 quartos, senão só eu e meu sócio fazendo evento. E tinha alguma casa daquela, enfim, gastei muito dinheiro, quebrei, ficou uma dívida de 50 mil. Caraca, mano. Graças a Deus, meus pais chegaram junto, arcaram para eu pagar, obviamente. Foi uma das maiores vergonhas da minha vida, porque desde os 16 anos que eu não pedi um centavo aos meus pais para nada. Com 16 anos já fui trabalhar. E quando eu fiz esse evento, que esse evento quebrou e que eu precisei que eles chegassem junto, foi uma vergonha muito grande, mas porque não tinha o que fazer. E a galera ia me quebrar, me moer lá, se eu não pagasse, né, os fornecedores. E aí, logo em seguida, eu fiz um teste para representação, passei, virei representante, com 6 meses eu tinha pago essa dívida a meus pais. Representante é uma profissão que dá muito dinheiro, só que é um mundo muito perverso. Porque, como eu te falei, você fica viajando num carrinho ali, sem ar-condicionado, pista perigosa, você vê muita coisa ruim na estrada, muito acidente. Dormindo em hotel meia boca, às vezes dormindo no carro. Então, como eu precisava pagar aquela dívida, eu estava cheio de vontade, eu caí para dentro e em pouco tempo, com 6 meses eu tinha conseguido pagar essa dívida e com 2 anos, mais ou menos, eu tinha feito um grande pé de meia. Eu tinha terreno, tava comprando um apartamento, Caraca, comprei né, carro, sério, comprei velho? moto. Que da hora, mano. E aí veio minha segunda grande queda, e essa relacionada... Mentira, mano. Sério. E aí? E essa pesadíssima, né? Cara, quando eu saí... Não, aí, na verdade, ainda não foi a queda. Eu cansei da representação, saí e fiz uma seleção pro banco. Enquanto eu viajava, eu tava fazendo uma seleção pro banco. Eram 7 etapas de seleção. Vocês sabem como entrar em banco é difícil. E aí eu consegui passar, entrei no Banco Itaú, e quando eu entrei no Banco Itaú, eu larguei as viagens e fiquei no banco. Trabalhei no banco por 1 ano e 2 meses, entrei como caixa, virei gerente de PJ.
Quando eu virei gerente de PJ, que eu tava no treinamento, com uma semana de treinamento, eu pedi demissão. Mentira, mano. Pedi demissão. Eu queria algo meu, então eu por mais que eu estivesse me destacando ali no banco, eu falei, não é isso que eu quero pra mim. É torturante, é muito tempo, muitos me sugam muito. Ninguém entendeu nada. E eu tive que dizer para meu pai que eu fui demitido. Porque se eu falasse que eu pedi demissão, eu digo, meu pai vai me matar. Vai tomar a segunda peia. Vai tomar a segunda peia. E aí eu pedi demissão, falei que fui demitido e montei uma agência de marketing. Nessa agência de marketing foi quando eu conheci o mundo das apostas online. Nesse meio tempo eu fazia tablet. Como eu viajava muito no interior da Bahia, sempre tinha aqueles barzinhos que às vezes eu almoçava e tal, que tinha uns tabletzinhos lá, eu fazia meus jogos de R$10, R$20. E aí eu conheci o mundo online, eu falei, vou tentar aqui. Enquanto eu trabalhava com minha agência aqui, me dava mais tempo, porque era uma empresa minha, tinha minha equipe. Peguei tudo que eu ganhei no banco e botei nessa empresa de marketing, de gestão de redes sociais. Eu fui, ao mesmo tempo, me dedicar às apostas. Cara, eu levei um fumo tão grande. Foi assim, inexplicável. Eu perdi tudo. Foi o maior head que você tomou na sua vida? Não, mas sem sombra de dúvida. Eu perdi tudo que eu tinha conquistado até aí. Eu vendi terreno pra botar na banca na Bet. Eu vendi carro, eu vendi moto. Caralho, Netão. Tudo. E assim, as pessoas em minha volta ficaram muito preocupadas. Porque existe uma linha muito tênue entre você ser um investidor e você ser um viciado. Vocês sabem disso. Verdade. Então, se você não cuidar, você... Cara, esse conselho eu dou a muita gente, você não faz ideia. O cara, às vezes, tá vindo de uma outra consultoria, tem milhares de consultorias muito boas pelo Brasil, e às vezes o cara vinha de uma que a gente sabe que é uma consultoria boa. A gente, e você também com certeza recebe, todo dia, dezenas, às vezes centenas de mensagens do cara pedindo conselho que tá na consultoria X e Y. E a gente conhece consultorias e sabe que tem consultoria. Se o cara tá dizendo que não tem resultado, não é culpa da consultoria. É uma consultoria que já é consagrada, que já tem, a gente conhece quem está por trás, sabe que é um profissional respeitado, que realmente entende. Então a gente vê que o problema está na pessoa. É aquele lance de autorresponsabilidade que nem todo mundo tem. Então, eu me perdi. Por que eu entrei? Eu estava falando você do quê? Você estava falando de como você começou na apostas esportivas. Sim. Então, do mesmo jeito, eu também me perdi. Existe essa possibilidade de você sair da linha. E eu queria muito aprender, e na época não tinha muito conteúdo, Edivan. Era 2017, 2018. Tinha alguns dinossauros coisas, né? No mercado, né? O Netuno, que oferecia um conteúdo muito bom, outras pessoas também. Porém, não tinha consultoria naquela época, eram muito poucas. Verdade. Assim, quase nenhuma, né? E as consultorias que tinham eram baseadas em achismo. Achismo eu também tinha. Não existia ainda métodos validados como existem muitos hoje profissionais que trabalham com método. Na época não existia. Então não tinha como aprender por outra pessoa. Eu tinha que aprender por mim mesmo. Para isso eu tinha que investir. Então, por 1 ano e pouco eu perdi muito. Eu não tinha gestão de banca. E eu não queria desistir do meu sonho. Eu vi que aquilo era um negócio que dava dinheiro. Eu vi que aquilo era algo que poderia mudar a minha vida, mudar a minha história completamente. Me fornecer aquele sonho que eu tive desde menino. Liberdade geográfica, liberdade financeira. Então eu não queria desistir. Mas as pessoas à minha volta ficaram muito preocupadas. E realmente eu entendo por que elas ficaram preocupadas. Você vê uma pessoa investindo tudo que tem no mercado e não tem retorno, você só investe, só vai embora. E ainda, quando se fala de apostas, existe todo aquele pré-conceito do nome aposta lá atrás, né? Que hoje, graças a Deus, está se difundindo mais, as pessoas estão entendendo a diferença, né? O conceito. Né? Então, assim, mas foi muito consciente. Tudo isso que eu fiz foi muito consciente. Eu sabia do que eu estava abrindo mão, mas eu sabia o motivo. Eu precisava aprender. Então, assim, todo esse processo, tudo que eu perdi, foi o necessário para que eu pudesse aprender o que eu sei hoje. Caraca, Netão. E questão de, monetariamente falando, quanto você chegou a perder nesse bolo todo aí? Eu nunca contei isso a ninguém. Eu vou contar pela primeira vez. Eu não sei o número fechado de bola, mas eu digo que por baixo, no mínimo, uns 250 mil. Caralho, mano. Por baixo. Isso em 2017. 2017 e 2018. Caralho, mano. Até o final de 2019. Hoje já é muita grana, imagina na época. Com certeza. E assim, a questão não é nem só ser muita grana. A questão era que era tudo que você tinha. E não foi fácil. Netão. As minhas profissões foram muito difíceis, exigiam muito de mim. Então eu ralei muito, eu segurei muito a minha vida, tudo que eu queria fazer para poder construir algo. E nessa época eu já estava com minha noiva, que hoje é minha esposa. Foi uma das pessoas que se preocupou muito também. E aí, cara, eu fiquei zerado. Eu só tinha empresa, pelo menos eu tinha essa noção de não misturar a grana da empresa com a minha grana pessoal. Então a empresa performava bem, continuava dando seus passos, nunca misturei essa grana. Sempre fui muito consciente, como eu te falei, eu perdi essa grana, mas eu perdi consciente. Apesar de perder, eu entendia. Cada dinheiro que ia embora ali me trazia um ensinamento que me fazia evoluir.
O que me faltava mesmo era essa questão do emocional e da gestão de banca. Não tinha quem ensinasse. Hoje a gente acha conteúdo à beça sobre isso. De gente que passou. Já vi vídeos seus falando sobre controle emocional, sobre gestão de banca. Você teve que sofrer para aprender aquilo, né? Com certeza. Então, meu pai dizia que existem 2 modos de aprender a coisa. Pelo amor ou pela dor. Nós aprendemos pela dor, porque nós já viemos de um passado distante. Verdade. A gente não começou agora. Mas quem está começando agora tem total condição de aprender pelo amor. Tem total de condição de aprender por nós, pelo que a gente explica, pelo que a gente já sofreu lá atrás. Então eu zerei, eu não tinha mais como investir, mas quando eu zerei, eu senti que eu finalmente tinha aprendido. Eu tinha tomado meu último baque, eu já entendia, aquele último baque foi um escape emocional, eu entendia que aquilo foi um escape emocional, e dali pra frente eu falei, a partir de hoje, isso não acontece mais. Eu agora entendi 100%, a minha ficha caiu, e agora eu estou pronto. Só que eu não tinha mais dinheiro. Caralho, Netão, Então, assim, coisa, se velho. sentir pronto e não ter como investir, era difícil, mas eu não ia entrar em desespero. Uma hora o dinheiro ia chegar. O que para mim o importante é que o conhecimento tinha vindo. Eu falei, vou trabalhar mais um pouco, mas depois eu já tinha 5 anos com minha noiva, eu falei, eu vou sentar com ela aqui, vou explicar a situação. Então eu sentei com minha noiva. Você nunca tinha falado abertamente sobre esse assunto com ela antes? Ela acompanhava, só que eu não conseguia falar abertamente, 100% abertamente isso com ninguém, por causa daquele preconceito que a gente começou lá atrás. Então, as pessoas elas não entendiam que aquilo estava sendo um preparatório. As pessoas achavam que simplesmente eu estava torrando dinheiro. Então, eu sentei com minha noiva e expliquei para ela. E esse é o ponto importante de você ter credibilidade com as pessoas. A gente tinha uma história de 5 anos e ela sabia o quanto que eu ralei na vida. Então, eu não era um louco falando uma besteira. Era alguém que tinha credibilidade, alguém que ralou, alguém que deu duro, alguém que trabalhou, alguém que se esforçou. E eu sentei com ela e falei, ó, eu hoje me sinto pronto, eu hoje aprendi, eu te digo que hoje eu estou pronto para ganhar a vida com isso. Porém, eu não tenho banca, eu não tenho mais dinheiro. E ela me emprestou 10 mil reais. Caralho. Era o único dinheiro que ela tinha. Que doideira, velho. Confiou no que ela tinha em você, que tinha acabado. Ela trabalhava de modelo e na minha cidade não é um trabalho muito valorizado. Fazia provador para lojas, essas coisas. Então ela não ganhava muito, mas ela juntou durante todo aquele relacionamento, assim, a gente tinha uns 5 anos juntos, era todo o dinheiro que ela tinha, ela confiou a mim. E pra mim aquilo foi muito importante, porque se eu já me sentia pronto, aquilo era o que me faltava, o apoio de alguém próximo a mim. O combustível, né? Combustível, jogou gasolina no fogo. Falei, agora ninguém me para. E foi aí que deu certo, aí o jogo virou. O jogo virou e... Cara, é prazeroso. Às vezes é até emocionante. O seu olho até brilha, né? Tem que lembrar de tudo que a gente passa e foi por pouco, né? Se eu não tivesse ela, talvez eu tivesse tentado de novo lá na frente, mas eu me sentia pronto naquele momento. Eu não sei como eu me sentiria 3 meses depois. Se eu teria me dedicado à minha empresa, o que é que eu teria feito. Mas naquele momento eu estava pronto. E naquele momento eu achei alguém por mim. Sensacional. Então, hoje, depois que o jogo virou, o que eu viver, ela vai viver em dobro. Sensacional. É um valor que eu tenho em comum com o Kleber, por exemplo. Eu acho que lealdade é o valor mais importante que um ser humano pode ter com outro. E é uma via de mão dupla. Se eu te ofereço, se você me oferece a sua, pode ter certeza que você vai ter a minha em troca. Então, eu nunca vou me esquecer daquele momento. Quando eu tava bem, a primeira coisa que eu fiz foi dar um carro à minha esposa, um HB20. Quando eu fiquei melhor ainda, eu troquei o carro dela, dei um carro zero, um Creta, foi recente até. Um carro caro, um carro bom, mas que pra mim foi irrisório. E se eu tivesse 10 vezes eu faria, porque eu não estaria aqui se ela não tivesse feito o que ela fez por mim lá atrás. Sensacional.